A gente fica, às vezes tem gente que vira pra você e fala, mas a criança não entende, ela é muito nova, ela entende. O começo da vida é muito sensível e aquele ser totalmente dependente de você, você para. É o que a gente tava falando, né? Assim, a gente não pode frear a vida, né? Você tem que ir, você tem que escutar o ritmo que ela tá te convidando pra dançar. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Eu sou a Erika Dorta, Bela Mares, e estamos aqui hoje com a Sabrina Petralha. Ela é atriz, adora falar sobre parentalidade equilibrada no seu perfil das redes sociais, não é mesmo? Saúde e bem-estar. Sejam muito bem-vindas, estamos muito felizes que você está aqui com a gente hoje. Eu também. Tô adorando. A gente já começou a conversar nos bastidores. Eu já vi que essa conversa vai render muito e acho que vai acolher muitas mães. Bom, eu sou Sabrina, sou atriz, sou mãe do Gael de 3 anos, da Maia de 1 ano e 8 meses e do Léo de 5 meses. Ufa, né, gente? Meu Deus, recupera o fôlego aí. Então assim, eu tive um filho atrás do outro, tô imersa na maternidade, eu acho que eu ainda tô um pouco no puerpério, de repente tô saindo um pouco dele, acho que agora, que eu tô sentindo um pouco mais, mas eu adoro falar sobre isso, eu adoro compartilhar o que eu sinto, o que acontece na minha vida, porque só compartilhando a gente se conecta com outras mães e percebe que a gente não tá sozinha, porque a maternidade em si é muito solitária, né? Então essa rede, o falar sobre isso, o mostrar como que acontece com a gente, comigo também, a gente vê que a gente está no mesmo lugar, no mesmo barco, talvez não no mesmo barco, mas no mesmo mar, nessa imensidão que é a maternidade, que chega cheia de novidades, assim. E a gente consegue mostrar outros ângulos para aquela mulher ou para aquele homem que está muito profundo nesse marzão, né? Então você mostra outros caminhos e fala, será? Às vezes se eu for por esse lugar, eu chego num resultado diferente, né? Isso é muito importante. De repente, com um toque que a gente, de repente, fale aqui, que toque o coração de uma mãe, de um pai, de um cuidador que está ouvindo a gente, ele encontra um caminho de mais leveza, porque a maternidade, se ela não for leve, vira um fardo e vira um transtorno e a gente quer abandonar tudo e a gente sofre, as crianças sofrem. Então a gente tem que, por isso que o equilíbrio, eu tento me equilibrar todos os dias no meu dia a dia com as crianças e tento levar isso para as minhas redes, assim. Eu sou bastante ativa, eu podia ser um pouco mais, mas não dá tempo. A gente sempre espera mais da gente. A gente sempre poderia fazer mais de tudo, na verdade. Não dá, mas assim, na medida do possível, eu gosto de estar compartilhando, por isso que eu estou aqui falando sobre maternidade, porque é demais. A maternidade é incrível, uma oportunidade que a vida abre, que a vida nos convida a se transformar o tempo todo, a se ressignificar. Eu sou uma mãe, eu sou um ser humano muito mais profundo, uma atriz muito mais interessante depois da maternidade. Todos os dias eu me arrepia. Eu sou uma pessoa muito melhor. Então, para mim, na vida, acho que a maternidade não é o único caminho, né? Mas eu acho que a maternidade é um dos caminhos mais importantes para se transformar, para se auto-perceber enfim, e ressignifica toda uma vida, né? É muito intenso, muito profundo. Isso mesmo. E eu acho que você falou tudo, a palavra leve. Tem que ser leve. Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Assim, lógico que tem momentos que não vão ser tão fáceis, né? Como a grande maioria não é. Todo dia tem um perrengue, mas a gente conseguir lidar, dançar conforme a música e encontrar o seu caminho ali, eu acho que ainda, assim, é um grande desafio, mas é a palavra, tentar ser leve a cada dia, né? Sabrina, eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi, assim, a chegada da maternidade? As crianças foram super planejadas? Em que momento você estava da sua vida? Como é que foi? Eu vim de uma personagem, eu tenho uma carreira, assim, longa. Eu fui jornalista um tempo, eu comecei minha carreira no rádio, depois eu larguei tudo para viver, de assumir que eu queria ser atriz. Eu tentei não ser atriz, não deu certo, não deu. Eu tive que assumir, olhar para isso. Olhar né? para isso. Exato. Eu tentei fugir, mas não deu. É vital, meu trabalho é vital. E aí, eu estava num momento da minha carreira muito especial. Eu tinha vindo de uma personagem que me fez... acho que
as pessoas me conhecem, do grande público começaram a me conhecer, que foi a Shirley de Haja Coração, que foi uma personagem super marcante. Aí em seguida eu fiz uma Lembro outra dela novela. demais. Então, a Shirley, todo mundo me chama de Shirley quando me encontra. Porque foi uma personagem que me deu. Eu sempre fui uma atriz de teatro, eu demorei para começar a fazer televisão. Então eu vim da Shirley, estava fazendo uma personagem, a Olímpia, numa novela das 6, que também é uma feminista, uma mulher que decide não ter filhos e viver uma carreira, né, meio Ativa e... ativa e revolucionária, que uma escolha, né? Que acho que hoje em dia a mulher pode escolher. Eu acho que não é só a maternidade que realiza, que faz a gente transformar a nossa vida. Acho que tem outros caminhos. A maternidade é com certeza um grande caminho de transformação, mas não é o único. Mas enfim, eu estava num momento muito bom da minha carreira. Eu tinha acabado de casar com o Ramon, tinha um relacionamento já longo com ele, de 9 anos. E eu nunca pensei em casar e ter filhos. Eu queria dar certo na minha profissão. Nunca desejei ser mãe. Nunca desejei ser mãe. Assim, para mim, não era um sonho, uma coisa. Não, eu queria dar certo na minha profissão. Só que eu conheci uma pessoa interessante. E aí teve que uma me troca. deu essa vontade de construir algo maior. Porque o Ramon, eu admiro muito as mães solo. Mãe solo, eu acho assim dificílimo e eu tiro o chapéu, porque eu não sei se eu seria uma mãe se eu não tivesse encontrado o Ramon, que me desabrochou essa vontade de ter um filho. Então, depois de 1 ano que a gente estava casados, a gente já tinha viajado muito, a gente aproveitou muito juntos, me deu uma vontade, falei, Ramon, acho que eu quero construir alguma coisa maior com você. É muito legal. Ai, meu Deus. isso, É muito né? legal. E ele, como é que era essa? Ele também tinha essa vontade ou ele também Não, tava assim? O Ramon já queria casar e ter filhos. Assim, ele já tinha eu sinto que ele já tinha planejado isso. A carreira sempre foi muito importante para ele, mas ele queria uma coisa. Foi criado tradicional. mais para Isso, isso, né? Porque ele isso já vem muito tinha. da criação. Quando você fala assim, me chamou a atenção quando você fala assim, eu não queria ser mãe. Assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque tem mulheres que são criadas para este fim. Né, para Mas na minha casar família, sem todas as querer. mulheres foram criadas para isso. É que eu sou meio ovelha negra, assim. Fui ser atriz, não tinha um trabalho normal, comercial de segunda a sexta. Então, assim, a minha família inteira. Eu lembro que eu terminei um relacionamento longo que eu tive, eu tinha o quê? 24, 25 anos. Minha tia falou: Nossa, vai ficar para titia. Eu falei: Ai, gente. Eu falei, talvez sim, se o titia não. Mas eu entendia que eu tinha que me realizar por mim, não depender de pai, mãe, de família ou de relacionamento para me realizar. Foi aí a minha grande virada, que eu abandonei tudo, o jornalismo que eu tinha, tudo para virar atriz. Então foi muito difícil. Só eu acreditava em mim. Todo mundo falava, ai, coitada, será que vai dar certo? Nossa Senhora. Será que vai dar certo? Será que não sei? Só eu acreditava em mim, assim, de verdade, sabe? Até os meus pais olhavam com, nossa, tomara, né, que ela consiga um dia. Aí, mas deu certo. Não queriam te desmotivar, mas também ficavam com aquele sentimento, né? E eu sentia neles, assim, no olhar. Eles me davam um apoio, me ajudavam, mas assim, com muito medo da minha escolha. Mas não teve, não consegui fugir. Então, assim, eu estava focada na minha carreira. Eu abandonei essa coisa de... Eu fui criada para isso, mas eu falei, não quero isso. Mas depois, a vida... É aqueles convites que a vida oferece ao longo do nosso caminhar, né? Então, eu conheci o Ramon, fui convidada, me deu essa vontade. A gente tem que estar aberto às situações. Então, a maternidade, eu me abri para ela. É o que a gente estava falando, né? Assim, a gente não pode frear a vida, né? Você tem que ir, você tem que... escutar o ritmo que ela está te convidando para dançar. E quando você escuta, claro que você precisa vai. ter os seus objetivos. Mas é importante, a vida também te traz muita coisa. Né? Os encontros, e estar aberto e observar e sentir como isso mexe. Como mexe, o seu coração pede. Exato. E redireciona, né? Redireciona. Direciona. Imagina, eu nunca imaginei ter filhos, nem queria ter filhos. Tenho 3. Eu acho que é significativo. É uma bela redirecionada de rota, né? Mas assim, foi traumático. Ter o primeiro filho foi um trauma. Falei, meu Deus, o que é isso? Socorro, o que está acontecendo? Primeiro que sim, eu me preparei para tudo.
Eu tive uma doula, eu queria um parto natural, mas imaginava que esse parto podia ser natural com analgesia ou até uma cesárea. E, de repente, eu fui uma mãe de UTI. Então, eu falei, oi? Que mundo é esse da UTI que eu nunca vi, nunca me falaram, nunca... O que está acontecendo? O meu filho tá com risco, não sei o que. Nasceu, mas, ao mesmo tempo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Fiz uma cesárea de emergência, entrei em trabalho de parto com 34 semanas, estourou a minha bolsa. E eu falei, o que está acontecendo? Não, mas não era a hora de estourar a bolsa. O que está... Como Eu não tinha planejado isso, não né? planejei, não é assim que... O que está acontecendo? E aí fui pro hospital. Aí a doutora Kátia Chuba, que é minha ginecologista, junto com o doutor Paulo Noronha também, ela interrompeu o trabalho de parto, eu internei, mas a bolsa estava rota, tinha um risco de infecção, não sei o quê. Eu tive que entrar de novo no trabalho de parto, induzido, no dia seguinte, depois de um dia e meio, vai. E aí o coraçãozinho não estava respondendo muito bem, uma cesárea de emergência, nasceu, foi entubado, não respirava, foi uma confusão, levou uma nota péssima no nascimento e eu não entendendo nada. Eu lá feliz e alienada, porque feliz, mas cadê o meu filho? Veio pro meu colo, caiu, levaram as pressas, meu filho está vivo, meu filho, o que está acontecendo? Meu marido foi atrás, voltou branco, e daqui a pouco eu vejo ele numa incubadora, indo pra UTI. Quando se E aí trata o de banho, nascimento, que tinha que esperar não sei quanto tempo que eu aprendi. E aí, e o leite materno, que não sei o que, não vai dar fórmula e não sei o que. não, esquece. Esquece. Tudo que está Protocolo de relacionado UTI. à maternidade, a gente não tá. A gente nunca foca nessas outras situações que não o parto perfeito, né? É por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? Com certeza. E a gente não é preparada, a gente não faz eu falo muito de enxoval emocional. Né? A gente faz o enxoval, a gente cuida de tudo, a gente faz o nosso relato, não é relato de parto, Não, é Ai, gente, tá na ponta da língua. É- Nossa carta. Gente! Pedido lá de... A gente Bom, fala vamos cortar, tanto vamos pro disso. próximo. Mas a gente não Plano de parto. Plano de parto. Vê, Isso. lembrei agora, voltou aqui. Verdade. Mas a gente não se prepara emocionalmente. Quem dirá numa situação dessa? Né, que você vivenciou aí. E eu fui para sim, não quero falar uma palavra negativa, mas eu fui para um submundo. Que eu falei, essa fila de mães para ordenhar os seus leites, um leite que não desce, porque você tá desesperada que seu filho vai isso. sobreviver, se não vai. Cada dia que acontece, quando seu filho melhora, você não consegue nem comemorar direito, porque ao redor tem uma mãe que tá ali chorando com... Olha. Nossa, gente, Ai, meu eu Deus. nunca passei, mas eu imagino, viu? Eu Primeiro filho aconteceu, tipo, virou mesmo. E quando eu consegui, depois de 20 dias, ele foi para casa. E aí o intestino estava prematuro, eu achei que ele era um bebê APLV, que tinha alergia à proteína do leite de vaca. Mudei todos os talheres de casa, enlouqueci com isso para conseguir amamentar. Amamentei mesmo, fiz uma super dieta, amamentei mesmo com ele nessa situação. Aí tive que mesclar com fórmula. E no começo, ele não era tão pequeno, porque ele nasceu com quase 3 quilos mesmo, prematuro. Eu então tive ele diabetes tinha gestacional, então, assim, por um lado, até que foi bom por ele ter esse peso, né? Mas, querendo ou não, o começo da vida é muito sensível, e aquele ser totalmente dependente de você. Você para a sua vida, se dedica àquele ser que depende 100% de você, e você fica imersa num negócio. Acabou a vida. Um trauma. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? E sem saber o caminho. Porque mãe de primeira viagem não sabe, nunca Desespero vivenciou total. isso. E, meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu fui inventar de ter um filho? O que vai acontecer agora? E aí? Acho Foi que um misto de coisas. Como tudo na maternidade, é um misto de coisas. Eu estava apaixonada. Assim, me apaixonando cada dia mais. Porque... o amor é construído, o amor é construído, viu? Tem muita mãe que fala assim, nossa, nasceu, não senti nada. E aí vai num caminhar. Eu tive esse sentimento da maternidade já, quando ele nasceu, de superproteção e tudo, mas claro que aumentou. Bateu 3 meses, eu olhava, eu chorava, eu falava, é demais, meu Deus, eu tô apaixonada por você. Mas a natureza é muito sábia. Então, assim, eu acredito que quando
a gente passa por situações muito desafiadoras, como essa que você passou, logo no comecinho, o nosso corpo responde muito mais rápido, né? Do que uma mulher que tenha tido parto muito tranquilo, quando a gente fala de construção de amor. Então, assim, você já verdade. foi para Eu proteger já virei uma leoa mesmo, e falei, protegendo. pronto, eu vou cuidar dessa criança, essa criança vai sobreviver e eu vou parar minha vida e acabou. Mas, puxa, que pena, minha vida estava incrível lá no auge da Chile, não Mas sei o quê. Eu muda. falei, acabou, mas eu vou fazer essa criança sobreviver, tá tudo certo. Ou tá só Depois começando. ou tá só começando. E como é que foi, assim, depois... Como é que foi essa... Você falou, não pensava em ter filho, aí depois veio o primeiro. E como é que foi esse desenrolar aí pra ter depois mais um? Isso é uma boa. Como é que você contou? Foi uma Gente, é uma mudança. delícia, né? É muito árduo, é duro, mas é uma delícia. Gente, é um negócio, é aquele bolinho, né, deles uma ali juntos. Coisa, quando começa quando cresce, vai crescendo, os dias, os meses vão passando, você vai se apaixonando ainda mais. E aí aquela continuidade de você olhava o Ramon, olhava ele e falei, nossa, agora eu entendi a família. Claro, eu tinha minha família, tudo, mas agora eu entendia o que a gente estava formando ali, uma rede, um time, né? Todo mundo ali. Eu tenho esse privilégio de ter um parceiro presente e ativo e fazendo a parte dele. Então, assim, essa rede, esse embrulho, uma delícia. A cada conquista, né? Eu acho que é uma Um coisa sentimento assim, tão profundo. Antes eu era, parece que os meus sentimentos eram todos superficiais, e aí rasgaram todos os sentimentos, assim. E aí me invadiu num lugar que eu falei, eu quero de novo. E o puerpério pra Que mim... delícia, gente. mais um. E o puerpério pra mim foi uma loucura, porque eu gosto de sentir. Eu tenho uma vertigem, eu gosto de... Então, esses altos e baixos do puerpério, eu falei, meu Deus, que loucura isso. Deixa eu olhar para Chorava, isso. deixa eu olhar pra isso. eu E aí a curti. gente recebe. Quando a gente olha, se propõe a Nossa. olhar para aquilo que se passa dentro da gente, a gente recebe os convites. Né? Isso é muito Nossa. legal. E Mas a gente na cresce gestação demais. já começa. Você já começa ali na Sim. gestação, não sei o quê, você já chora, e você não sei porque eu tô chorando. Não sei, mas tô chorando. E é demais aceitar isso, e é isso. E também o oposto, tipo, às vezes eu também ficava muito irritada, ia respirar, falava, Ramon, segura a onda aí, porque eu tô muito brava. Mas aí ia respirar, tomar um minutinho, vai tomar um chá, eu sei que é difícil, eu não desgrudava do Gael. O Gael fez livre demanda, eu fiz cama compartilhada, eu não conseguia tirar ele do peito porque eu queria muito amamentar, a amamentação foi muito difícil pra mim. Então eu não tirava ele, não desgrudava, porque ele era muito pequenininho, foi prematuro, então eu não tive aquele negócio, mal tomava banho, era no carrinho ali rapidinho e voltava. Então assim, e com a Maia, com o Léo foram totalmente diferente, mudou tudo. O meu primeiro foi assim também, é engraçado. O primeiro também, super, mega cama compartilhada, o dia inteiro mamando. Eu lembro do meu marido ter que ficar cortando comida e me trazer pra comer, assim, porque nem isso eu parava pra fazer. Eu ficava o dia inteiro com ele penduradinho, assim. Você não sabe o caminho, né? Você vai abrindo na enxada o caminho. Porque a gente não... Porque assim, por mais que a gente saiba na teoria, a prática é completamente diferente. Você descobre como mãe. Você Não tem nada que te prepare, assim. Devia ter um curso preparatório. Devia ter. Mas mesmo que tivesse, mesmo na teoria, verdade. quando você vivencia, porque a maternidade ela vai te trazer situações inusitadas, que você não esperou, que você não preparou, que você não procurou saber. Todos os dias. Eu acho que, na verdade, disso tudo, assim, a gente nunca vai saber o que é ser mãe, ser pai, né? Nunca. Mas eu acho que o mais importante dessas conversas e dessas trocas é não romantizar mais. É entender o que é. Entender qual que é o job ali, entendeu? Que é o job mais profundo, mais difícil, mais desafiador que você já vai ter na sua vida. E é um treco que tá ali e que vai ser pra vida toda, entendeu? Não é entender que todos os sentimentos fazem parte. Exato. Todos os sentimentos, os bons, os ruins, eles existem. Ai, nossa, não tô nem suportando olhar pro meu filho. Isso acontece. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai passar. É importante reconhecer e procurar ajuda, rede de apoio, porque a gente precisa de apoio. A mamãe recém-nascida é tão delicada quanto um neném recém-nascido.
Sim. A gente precisa olhar para essa mulher. E essas trocas, elas também favorecem essa mulher que antes ficava quieta, hoje conseguir conversar. Com Porque certeza. antes não Minha mãe não falava. sabia o que era depressão pós-parto e ela Exato. teve uma depressão pós-parto brava. Ela falou que ela queria me jogar pela janela. Ela estava com depressão e ninguém diagnosticou. Não se falava Isso Porque não se existe. falava disso. não E se até falava. hoje, não se fa- a gente vive mais ou menos Fala, uma mas- bolha, é. né? Então, assim, Rola um julgamento. Como assim? Com Essa certeza. Como mãe assim não não sente? tá com esse Não ama o seu bebezinho? filho logo que nasce. como se assim? fosse Isso- tudo natural demais, sabe? E não é bem assim. Existem caminhos distintos. Eu vou ter o meu caminho, você vai ter o seu, a Erika vai ter o dela, e tá tudo bem, assim. Agora, ouvindo você falar, Sabrina, me chamou, né, passeei nas suas redes, né, procurei saber sobre você, e assim, me chamou a atenção quando você vira e fala quando você pensa na sua infância, você lembra de solidão. E aí, te ouvindo falar de como você é enquanto mãe, né, como você cuida para os seus filhos, o que você associa? Me conta aqui, você está querendo fazer um caminho completamente oposto, né? Porque a gente faz, a gente repete ou a gente espelhe. É. Então, assim, como é que você olha para isso? Ai, é duro pra mim. Eu tô me trabalhando, sabia? Porque eu sou uma mãe que eu acho que eu não quero que eles sintam a solidão que eu senti. Então eu quero suprir, eu quero estar presente em todos os momentos, eu quero estar com eles 24 horas, eu quero dar atenção para cada um, eu me desdobro para dar atenção individual, para dar atenção em grupo. Eu fico exausta, eu tenho muita ajuda. Eu tenho um pai super ativo que está todos os dias na minha casa. Eu tenho uma sogra maravilhosa que é como se fosse uma mãe também para mim, que está ali no final de semana, tudo compartilhando mesmo essa maternidade comigo. Eu contratei ajudantes porque o trabalho é físico. Eu tenho essa oportunidade de, assim, tô dando banho em um, seca, troca aqui, eu vou dar banho no outro. Não sei o quê. Eu nunca não estou com eles. Assim, são raros os meus momentos, são importantes e raros ao mesmo tempo os meus momentos sozinha, assim, como aqui, por exemplo, eu tô sozinha. Mas meu pai tá lá, tava falando com a minha sogra, o Gael tá no colégio, na escola. Então, assim, eu não deixo eles sozinhos. Eu sou uma mãe 24 horas. Eu quero estar presente em tudo, eu quero estar o tempo todo. Então, isso é cansativo. E como é que você lida, assim, com esse sentimento? Porque, assim, a gente quer, né, estar presente o tempo inteiro, mas a gente sabe que não é Eu fico possível. frustrada todos os dias. Você se sente frustrada? Eu me sinto um pouco. Quando eu acabo o dia, eu falo assim, nossa, hoje eu não dei tanta atenção pra Maia. Amanhã eu vou acordar. Primeira coisa, ela vai acordar comigo, ela vai tomar café da manhã comigo. E eu fico. Ai, nossa, hoje o dia foi com a Maia, mas o Gael, acho que ele ficou sentindo um pouquinho. Então amanhã eu fico eu sou assim o tempo Você todo. fica querendo equilibrar Mas assim, tudo. é ruim, porque eu tô me trabalhando na terapia É exaustivo. Eu tô exausta. É exaustivo. E tem que ser leve. Mas ao mesmo tempo eu gosto. Então é muito contraditório. Eu gosto de estar com eles. Eu fico estourada. Eu deito na cama, meu corpo lateja assim, as costas. E até mesmo pela questão da parentalidade equilibrada que você gosta. Estou buscando, Então, é uma busca. Gosta de falar, desenvolver esse tema na sua rede social. Então hoje, por exemplo, eu falei, não, eu não dormi essa noite, porque a Maia dorme lindamente, mas hoje ela estava com uma questão de dente. Ela deu muito trabalho de noite. E Gael também acordou. Léo até que não acordou tanto, mas enfim, eu estava exausta. E eu falei, nossa, eu tô há 3 dias sem lavar a cabeça, eu tô morta, não vou lá gravar. Eu falei, quer saber? Não, eu vou atrasar um pouquinho, mas eu vou tomar um banho, eu vou respirar, o meu pai tá aqui, eu tô com ajuda, eu preciso dar uma volta. E Eu preciso olhar pra mim. Eu preciso olhar pra mim. Eu acho que a grande sacada é essa, né? Porque às vezes a gente se cobra demais e a gente esquece de olhar pra gente, né? E por ter eles, esse a momento. gente precisa olhar pra gente, porque a gente precisa estar bem. Se a gente Pra estiver eles bem, ficarem eles vão bem estar também. bem. Então, assim, se você tá precisando de uma pausa, busca um apoio, uma ajuda, seja ela qual for. Coloque seus filhos em segurança, mas vá
dar uma volta, respirar. Porque esse burnout da maternidade existe. Existe. E aí você entra num assunto que é legal a gente trazer para você, mulher, que tá aí e que tá vivenciando isso, né? Essa exaustão mesmo, que é natural da maternidade. Agora eu quero te perguntar, Sabrina, você tem uma rotina, por menor que seja, de autocuidado, de relaxamento, de alguma ilha de bem-estar que você fala, não, isso aqui eu vou fazer, mesmo nessa loucura toda, mesmo mergulhada até o tampo da cabeça, mas isso eu não vou deixar de fazer. Bom, como eu tenho 3, eu tive que me organizar, porque não dava para ficar todo mundo que nem eu tive o Gael, que não sabia o caminho e ficava ali na livre demanda. Eu acho lindo, maravilhoso, livre demanda tudo, mas eu não fiz livre demanda nem com a Maia nem com o Léo. Eu fiz de 3 em 3 horas, tirava leite, oferecia meu próprio leite, para ter esse intervalo, pro maior não ficar numa. Assim, eu me organizei da minha forma, com a rotina da minha família, então eu me organizei para a coisa funcionar em casa. Foi o caminho que eu encontrei que eu acho que dá certo. Então, assim, eu tenho uma rotina que funciona muito bem. Então, quando dá 8h30, 9 horas, no máximo, está todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Então, é o momento que eu tenho alguém em casa, meu marido ou uma ajudante, sei lá, que vai dar uma olhada nele se eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho. Então, eu adoro sabonete, adoro uns sabonetes cheirosos, tudo. Então, assim, vou tomar um banho, eu vou tomar um chá, eu vou sentar, vou comer alguma coisa, vou fazer uma salada, uma coisa que me faça bem. Então, assim... Assistir alguma coisa. Não consigo assistir muita coisa, não, porque eu tô tão exausta... Eu durmo. Que dá 10h30, assim, eu já quero dormir. Mas quando o Ramon tá em casa, que eu me esforço um pouco, eu sempre durmo nas séries, nos filmes, eu escolho e eu acabo dormindo, ele fica louco. Mas tento assistir alguma coisa, às vezes dá certo. Às vezes não tô tão cansada assim, consigo. Então, e assim, na minha rotina, a gente não acorda antes das 8. Quer dizer, eu tô acordando um pouco agora, agora eu tô acordando porque o Gael vai de manhã pra escola. Mas geralmente acordo às 8, assim. Levanta da cama às 8, porque às vezes até acorda, né? Assim. Na verdade, assim, de final de semana, sim. Mas dia de semana não, por conta do Gael. Então, não consigo acordar mais. Mas, assim, também não é tão cedo, não tenho... E, assim, a Maia dorme a noite inteira, o Gael vai muito ainda pra minha cama. Acho que por conta dessa coisa da cama compartilhada, tudo, acho que ele foi criado assim na cama, na nossa cama. Gostosinho também. Delícia. Eu adoro. Ai, vem aqui, embaixo da coberta. Eu adoro. Meu marido não gosta tanto. Meu marido não gosta tanto, mas eu adoro. E tudo bem também. Então, assim, quando ele dorme na minha cama, ele dorme a noite inteira. E o Léo, ele acorda, no máximo 2 vezes. Então, meia-noite, por volta das 4 horas. Então, assim, eu consigo dormir umas 3, 4 horas seguidas. Né? E já eu me organizei. Parabéns, né? Gente, incrível, 4 horas dormir seguida. É Ótimo. verdade. Então eu consigo, assim. Então acho que conseguir tomar um banho, sentar para comer, já é uma coisa muito boa. Então, assim, eu tenho esse meu momento à noite que eu pego fôlego para seguir, pego fôlego. Pego fôlego. E assim, não tenho nenhuma atividade rotineira aqui, né? Agora eu comecei a nadar. Então, pelo menos uma vez na semana, eu nado. Eu tô aprendendo a nadar. Não sabia nadar, só cachorrinho. E aí, eu faço ótimo, natação. Alguma coisa nova. Pra mexer o meu corpo, até pra dar um gás, assim. Eu tinha que fazer muito mais, porque uma vez é muito pouco. Mas é o que eu tô conseguindo hoje. Então, e aos poucos eu tô... Que nem uma vez por mês, eu me proponho a chamar a vovó, o vovô, e com eles com ajuda... Eles ficarem com os 3 pra gente sair pra jantar. Isso é legal. Isso é ótimo. Um espaço bom, hein? Falar sobre o relacionamento, sobre esse casal que tá meio assim, achando também essa nova dinâmica do relacionamento. Muda muito. Muda muito. Muda muito. É conseguir se afastar um pouco para olhar de novo para aquele casal como que é essa dinâmica entre eles, assim. Como além de ser pai e mãe. Exato. Eu falo que começar da UTI. A UTI foi um checkmate, assim, pra gente. Ou a gente se fortalecia, se unia, ou ele ia me culpar porque fiz isso, aquilo, outro, nasceu prematuro. Isso acontece. Acontece, eu já vi também.
Então, assim, o Ramon é muito, eu acho que eu, assim, escolhi bem, eu dei sorte, sei lá, ele é muito bacana. Então, assim, meu relacionamento só ganhou com a maternidade. Então, ele me respeitou muito, o Ramon é uma pessoa de escuta. Então, ele me escutou muito, ele me respeitou muito nesse puerpério, nesse começo, que eu estava totalmente voltada para a maternidade. Ele me deu esse suporte, esse carinho. Eu tive muita sorte, assim. Então, e aí a gente ressignificando tudo, né? A todo momento. A todo momento. E muito diálogo. E muito. Nossa, agora eu preciso dar uma volta. Vamos jantar uma vez por mês? Vamos se organizar? Aconteça o que acontecer, a gente vai sair para jantar? Vai dar uma volta juntos? Vocês têm atividades, assim, que vocês, lógico, né, essa saída de vez em quando sozinhos, mas o seu marido, ele tem uma atividade que ele gosta, tipo: "Ah, não, deixa que o banho é sempre meu". Tem alguma coisa assim que ele Todos os banhos da noite são dele. ai, que Ele dá graça. banho nos 3. Eu vou tirando para enxugar e trocar. Nos 3. Então, ele começa com Gael e Maia. Não, mentira. Ele começa com o Léo no chuveiro. Aí eu tiro o Léo, vou trocar e coloco os 2. Aí arrumo o Léo, já dou de mamar, coloco ele para dormir. E aí eu tiro a Maia ou o Gael e ele tira o outro. Aí eu faço um dormir e ele faz o outro. Então, aí quando todo mundo dorme, a gente. Eu falei, vou tomar meu banho, tá? Aí ele vai dar uma trabalhadinha, que ele trabalha muito. Por enquanto você toma banho, eu vou trabalhar. Tá bom. É muito legal você consolidar uma dinâmica, assim, uma rotininha de vínculo, né? Porque é uma rotina de vínculo que você tem, que vocês fazem juntos com os filhos. E é muito importante, assim, tem essa coisa da maternidade que você olha, fica, meu Deus do céu, quero sair correndo, deixar tudo. E tem aquela maternidade que por mais que você aceita o convite, como você disse. Então, acompanhar, fazer esses momentos de função virarem de fusão. Muito legal. De função virar de fusão. Muito legal. Uma Fusão. fusão. Então, você escutar aquela criança se desenvolvendo, escutar o que ela está te pedindo, o que ela está te convidando, entrar, dar valor ao que ela está dizendo, por mais pequenininha que ela seja. A Maia tem 1 ano e meio, mas ela já... Mamãe, olha isso, eu vou indo nela até... Meu Deus, a gente tem que tomar banho, deixa eu voltar um pouco. Mas é uma delícia. Enxergar o seu filho, né? Enxergar Porque você, vontades, quem ele é. Porque quando você me traz assim, você falou a receita desse relacionamento, de consolidar esse relacionamento. Quando você fala de escuta, você fala de pertencimento, você fala de aceitação. Então, você enxerga a outra pessoa. Todos eles fazem parte Mas da foi família. muito disso que eu não tive. Eu sinto que eu não tive, que eu tô vendo na terapia. Que escuta. Escuta. Mas hoje em dia ninguém quer escutar o outro. Mas é difícil. Todo mundo quer falar. Eu falo isso muito, né? As pessoas, elas querem falar, elas não querem escutar. Então, quando você doa o seu tempo para escutar o outro, faz muita diferença. Faz muita diferença. E a mágica acontece. É respirar. Não passar a ansiedade do mundo. O mundo tem uma ansiedade que te passa uma ansiedade. Você destrói o relacionamento com a criança porque você está nessa ansiedade e atropela essa criança. E a gente vê, às vezes, por exemplo... E é difícil, não é fácil, não. Não é. Às vezes você tem horário para fazer alguma coisa, aí a criança resolveu dar nem piti fale. bem naquela hora. Aí você percebe que se você realmente sentar, é muito difícil. Muito difícil. Mas eu aprendi assim, depois, né? Se você fica ali no nível da criança, conversa com ela, olha no olhinho dela, entende o que ela está falando, valida o sentimento dela, a Deu coisa piti, vai. para tudo. Exato. Entende o que Escuta ela essa tá criança. falando pra você. Para tudo. Ai, dando piti no shopping, não sei o quê. Volta para a redoma de vocês, para a conexão de vocês. Só assim a criança vai acalmar e você também vai se acalmar, porque a gente também fica. A criança começa a chorar, você fica, não, vai ir para um caminho errado. E é muito fácil para esse caminho. Então... A gente precisa ser esse suporte para a regulação dessa criança. Você precisa porque o adulto é corregular você. essa criança. Ela ainda não consegue se autorregular sozinha. Não. Então você tem que se emprestar. Você tem que emprestar ali a sua respiração, o seu cérebro maduro e a sua segurança. É fácil. Às vezes eu saio da linha, dou umas respiradas, falo, calma. Não vai dar, assim não vai ser bom para nós dois. Mas às vezes eu vou pegar mais firme. Gael, não, calma.
Respira. Mas deixa a mamãe respirar antes, rapidinho. Rapidinho. E a gente também, eu acho que a comunicação com a criança, às vezes eu falo, a mamãe está muito irritada. Eu gosto de falar pra ele, às vezes. Eu falo, a mamãe está irritada. Porque ele entende. A gente fica, às vezes tem gente que vira pra você e fala, mas a criança não entende, ela é muito nova, ela entende. Então você fala, a mamãe está ficando irritada. Eu falo às vezes pra ele. Tem e que ele falar. super entende. Eu presto atenção que ele me escuta mais. Porque ele fala assim, poxa, mamãe. E eu falo, mamãe está Não, super e o irritada, legal, mamãe outro está dia- chateada, mamãe está cansada, mamãe queria dormir. Eu falo, e é engraçado, e ele presta atenção, e ele mega entende. É um barato. É um barato. O engraçado é que outro dia eu falei assim, Gael, a mamãe tá muito nervosa, eu vou tomar uma água. Já venho. Fica aí, daqui a pouco a gente conversa. E fui mesmo tomar um copo de água porque eu tava nervosa. Eu peguei ele no braço, falei, não, isso não é. Soltei ele, não machuquei nem nada, mas peguei ele com mais vigor e falei, mamãe vai tomar uma água. E saí. Deixei ele lá rezando pra não acontecer alguma Não fazer coisa. nada. Porque eles são muito pequenos. Pode machucar e tudo. Aí voltei, tomei água, voltei. Me nivelei. Aí ele, olhei nos olhos dele e falei, olha, mamãe tava nervosa, porque agora você precisa fazer isso, isso, isso. Eu sei que a brincadeira tá legal, mas agora não dá mais pra brincar. Amanhã a gente continua. E aí conversei com ele, na linguagem dele, eu troquei com ele. Aí outro dia ele virou pra mim e falou assim, ele bateu na Maia. Eu falei, filho, você bateu, ele pegou e jogou ela assim. Ele falou, mamãe, estou tentando me acalmar. Estou muito nervoso. Vou Aí, beber uma água. eu tô tentando me acalmar. Não foi beber água. Eu falei assim, mas você quer... Aí eu ofereci ele, falei, mas pra você se acalmar, você não pode bater nos outros. Você quer uma água? Ele falou, quero, mamãe. Quero uma água. Mas assim, É o exemplo que ensina. Mas é isso, a gente ensina. Ele vai aprender a se autorregular, exatamente. E entender que a gente não, e foi também legal precisa, né? ele ter verbalizado isso. Ele falou, mas eu bati na Maia porque eu precisava me acalmar. Eu falei, pois é, mas você não pode se acalmar batendo nos outros. Sua irmã tem que ser sua parceira, não pode bater nela, porque não pode machucar, pode, né, ferir a sua irmã, e não é legal. Você quer uma água? Porque quando a gente se humaniza, a gente autoriza essa criança a se humanizar também. Então, quando você vê, eu estou nervosa, ela se sente autorizada para estar nervosa também. Ele assumiu. Eu falei, que foi, Não é filho? errado ficar nervoso, não é errado ficar. Isso é muito legal, gente. Eu falo que toda casa precisa ser um espaço de liberdade para a gente falar sobre sentimentos e sobre pensamentos. Né? A gente precisa falar. Os nossos filhos, eles precisam se sentir autorizados. Sim. Para poder aceitar aquilo que ele está sentindo, para poder aceitar aquilo que ele está Pra pensando. ele conseguir verbalizar, porque eles são tão pequenos, eles sentem as coisas, eles não sabem lidar com isso. E aí, aos poucos, verbalizar o que eles estão sentindo pra gente direcionar, pra não virar que nem ele não pode sair por aí nervoso batendo em todo mundo. Imagina. Imagina um adulto que isso existe, né? Tô nervoso. Isso que eu ia falar. Muitos adultos, né? Mas então, pra gente ainda não não criar um aprenderam. adulto assim, é duro, assim. A gente precisa aprender primeiro, né, gente? Por isso que eu falo, a gente precisa aprender para conseguir ensinar. Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro também, né? Sim. A gente tem que voltar o olharzinho dessa criança para dentro e voltar o nosso olhar para dentro. É porque todo dia que a gente tá lidando com uma criança, a gente volta lá pro passado, lembra como é que a gente... Nossa, pra mim foi um chacoalhão. Dia a dia. E aí eu tô com 3 bebês, né? Como são diferentes e como cada um te desperta uma coisa, cada um te cura num lugar e cada um te provoca também num lugar. E como você lida com isso? E como você lida com cada um sendo a mesma pessoa, com pessoinhas tão diferentes. É o convite, né? É um Complexo, convite. né? Mas é muito gostoso, é muito gostoso. E o filho é essa segunda oportunidade mesmo da gente olhar pra gente e da gente ressignificar, né? As experiências que a gente teve e enfim. E se curar também. Eles me curam. E eles me salvaram também. Porque eu era muito assim... eu acho que eu era muito superficial.
Eu queria dar certo na minha carreira, eu queria nos melhores papéis, não sei o quê. E hoje eu olho para minha carreira e falo assim, Existe algo além. eu acho que não sei se é isso que eu quero. Era exatamente isso Eu que eu ia falar entendi, eu tinha agora. uma coisa, porque eu venho de uma família muito simples, que nossa TV Globo era, tipo, e a TV Globo é a maior emissora do país, não, né? É mesmo. Então meu pai falava, ai, coitada, nunca vai fazer TV Globo e tudo, e a gente vai atrás de verdade dos sonhos, a gente consegue, a gente realiza. É, mas eu tinha uma coisa de fazer, de protagonizar, de não sei o quê. Com a maternidade, isso tudo foi por água abaixo, assim. Não que eu não queira fazer bons papéis, né? Claro que eu quero e tudo, mas assim, isso não é mais o valor e o propósito da minha vida. Hoje tem uma profundidade tudo muito maior. Era isso que E eu ia hoje eu querer saber. escolho os meus personagens. Eu já neguei algumas coisas. Eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer alguma coisa que eu acho que tem um propósito, que tem uma coisa que eu acredito. Me vincular a projetos que eu realmente acredito, não só por um ego, por vaidade, claro que eu preciso me realizar, claro que eu quero bons papéis, mas não é qualquer coisa. Eu estou muito mais seletiva, eu estou muito mais. Você se Como é que- identifica com outras coisas, né? E como é que você lida, assim, quando, por exemplo, escolhi um papel com essa questão que você tem de querer estar sempre presente? Como é que você consegue conciliar é, os papéis, os trabalhos com o dia a dia? Difícil. É difícil. Conciliar o trabalho com a maternidade é muito difícil. Pra falar a verdade, eu não consigo. Não sei se eu consigo tanto. Eu lembro que quando eu voltei a gravar, na verdade, eu tive o Gael e em seguida já me convidaram para fazer uma novela no Rio. Ia começar a gravar com o Gael com 6 meses. Então eu tava assim, licença maternidade, 6 meses, 100% do tempo com ele, tudo. Eu falei assim, e agora? Eu não tenho uma rotina, minha vida tá, assim, totalmente em função dele. Como é que eu vou voltar a trabalhar, gravar e tudo mais? Aí eu liguei para uma amiga, que era sempre uma mulher que ajuda outra mulher, enfim, uma amiga que era super executiva. Eu falei, como é que você fez para voltar a trabalhar? Meu Deus, porque eu não encontro espaço, não tem. Aí ela falou, bom, rotina. Rotina vai ser bom para você e vai ser bom para o seu filho, porque dá uma previsibilidade. Ele sabe que na rotina é cíclico o negócio. Então, ele sabe o que vai acontecer, ele começa a ficar seguro, você fica mais tranquila e a coisa começa a se espaçar. Eu entrei numa rotina com o Gael. E aí eu levei meu pai para o Rio de Janeiro, meu pai aposentado para o Rio de Janeiro. Mas meu vovô é velhinho também, não demanda tudo. Não consegue tudo. Contratei uma ajuda e deixei meu pai com a ajuda. E ele foi para o Rio de Janeiro comigo. O meu marido também foi, mudou para o Rio. Mas ele consegue trabalhar à distância, então ele mudou para o Rio comigo. E aí eu comecei a gravar, e assim, comecei a gravar de mansinho e fui gravando. Mas assim, o dia que eu não estava gravando, eu ficava 100% com o Gael e estudar de madrugada. Ia decorar texto de madrugada. O dia que eu estava gravando, eu sofria, manda uma fotinho, vamos não sei o quê, controladora. A gente nunca desliga, né? Não dá para desligar. Mas assim, mas A eu gente também vai fui. aprendendo, a gente Mas vai foi aprendendo. tão importante voltar também. Foi um respiro. Eu ficava um tempo que eu estava com ele, ele era de mais qualidade, porque eu tinha esse respiro, porque assim, o trabalho também faz parte da nossa identidade. É isso. E essa simbiose é tão maluca, você com os filhos, eu ainda estou nela, que é importante esses momentos de trabalho. O trabalho me valida, me devolve para a Sabrina individual. Então, me resgata um pouco, e esse resgate é precioso para que eu consiga dar qualidade de estar com eles. E permitir a individualidade dos seus filhos. Isso é muito bom. Porque quando a gente... Porque eu não permito, eu sou muito sufocada. Gente, Não, é porque é exatamente isso. É o individual, é o melhor de cada um. É quem são, né? Quem são eles e quem somos nós. Eles são um indivíduo único. Assim como nós. Nós. E se a gente não se permite, a gente, consequentemente, vai inibir aquilo ali. De um jeito ou de outro, a gente vai inibir os nossos filhos. E vai deixar de ser equilibrado. Então, tô tentando ter esse... Então, assim, o trabalho é uma coisa que me resgata um pouco para eu dar um respiro para eles. Assim, eu sinto que até é bom, é importante.
claro que eu estou ressignificando tudo no meu trabalho. E tenho também projetos voltados para a maternidade, porque rede de apoio é fundamental. Sim, é fundamental. Sabrina, hoje, se você pudesse resumir pra gente, qual o seu maior desafio na maternidade? Não s São tantos. Acho que o dia a dia é desafiador, por si só, assim. Todos os momentos são desde o momento que o Gael acorda, que ele tem 3 anos, ele ainda não come sozinho, às vezes ele não quer tomar café, e aí eu tenho que inventar uma história, e aos poucos ele vai porque eu não quero que ele saia sem comer alguma coisa, até conseguir, às vezes atrasa. Eh, e aí tem que ter muita paciência, que é, sabe, gentileza, olhar ou escuta. Então, assim, eu acho que o desafiador é esse dia a dia, essa escuta, essa troca, é enxergar a criança, deixar com que ela te diga, que ela te direcione também. Eu sou super controladora, a maternidade não é previsível e eu sofro com isso, e aí eu tento respirar, tento trazer mais leveza para o dia a dia, mais leveza para mim enquanto mãe. Esse final de semana, por exemplo, eu fiquei tô exausta. Eu falei, meu Deus, que energia que eu gastei. Eu coloquei uma energia dobrada, não fui nada leve. Então, eu falei, não, calma. Então, eu não tomei os meus banhos no final de semana gostosos. Então, hoje de manhã, eu falei, não, eu vou tomar um banho. Eu vou respirar. Eu vou sair, dar uma volta, para voltar mais inteira para eles. E vou deixar eles terem o espaço deles também, para não ser tão controladora. Diminuir isso, me trabalhar o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito lúcida. Eu tenho vários problemas enquanto mãe, enquanto tudo, acho que todas nós, mas eu tenho consciência. E você se considera uma mulher gentil com você mesmo? Não. Eu tô tentando. Eu tô tentando ser um pouco mais gentil. Mas não, eu me atropelo. Mas se eu me atropelo, eu posso atropelar o outro. Eu posso atropelar os meus filhos. Então, eu estou tentando ser menos ansiosa, menos. Porque quando a gente olha para o mundo. Meu Deus do céu, aí volta. Não pode trazer isso. A maternidade tem outro ritmo, tem outro pulso. Para ser gostoso, para ser. É outro. Principalmente esse começo da vida, que é tão sensível, né? Queria também aproveitar e fazer um convite para quem está assistindo a gente, para mandar aqui o que você costuma fazer no seu dia a dia de rotina de autocuidado, ou para chegar nesse equilíbrio que a gente busca tanto. Manda para a gente aqui seu comentário, né? Sim, porque a gente precisa inspirar. Talvez o seu comentário, talvez a sua sugestão inspire outra mulher e que a gente possa ser inspiração umas para as outras, né? Sim, e que a gente possa ser a rede de apoio umas às outras, porque tem mulheres que não têm. E de repente esse programa Vai encontrar aqui. Você vai encontrar vai aqui sua rede de encontrar, e de apoio. repente vai despertar, e de repente vai conectar, e aí vai transformar o seu dia a dia, vai transformar a sua relação com o seu filho, vai transformar a maternidade, né, numa experiência muito mais leve, apesar de intensa, De vida real. de vida Porque real. é vida real, gente, não é mar de rosas. Eu tenho uma Não. mentora que fala isso. Fala, gente, é vida real, não é um mar de rosas. Senão, né? Então, assim, vamos conseguir. E a mágica tá aí. Principalmente na parentalidade. É você conseguir achar conforto nesse desconforto. É. Então, assim, eu vou achar um lugar, um espaço, por menor que seja, de conseguir uma leveza. De conseguir trazer humor para essa relação, de conseguir ser melhor, né? De conseguir me fazer melhor aos pouquinhos. E é uma conquista, porque no dia nossa, conectei. Tá na dele daqui a pouco. Blá, blá, blá. E tá tudo respira bem. e volta, tá tudo bem. Tô no meu A gente processo. tá no processo. É um processo. É um processo. Vamos para aquele quadro. Bom, eu adoro esse Ai. quadro. É uma Tô curiosa. brincadeira chamada Que Mãe Sou Eu? É uma brincadeira em que a gente fala, você tem que mentalizar, assim. Imaginar aquela situação e falar que mãe sou eu neste momento. Vamos lá. Isso já é uma pergunta, não? Não. Não, Mas sou eu. Mentaliza. Sabrina, tá bom. Fecha o olho, mentaliza Quem tem e casa fala. também, Viu? mentaliza. Não pensa muito, não. Tá bom. Que mãe sou eu na hora do almoço, que você preparou aquela comidinha gostosa, aí você colocou na mesa e a criança vira e fala: não vou comer. Odeio a hora do almoço.
odeio a hora da janta. Eu odeio dar comida pros meus filhos, porque eu sou o problema. Com todo mundo eles comem. Comigo, eu prefiro não dar. Mas é sempre assim, é impressionante. Com todo mundo come, com o pai, com a avó, com a tia, com a Ai. todo mundo come. Aí quando é a gente, Eu sou uma mãe estressada na hora do almoço, que tem que respirar muito. E aí eu chamo o pai também eles dobram. é isso. Mas eles comem com o vovô, eles comem lindamente. Quase toda vez eu chamo o vovô. Mas é bom Me aí, ajuda. viu? Achou um espaço que vai ser aquele seu. É. Eu vou Vou dar uma delegar. volta, É. Mas eles sabem que com a gente eles ganham. Porque, É que olha... às vezes não, mas eles sabem. E aí eu também tento ser assim. Antes, no começo, eu oferecia... Não quer isso? Vai, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Agora eu Opções. desisti. Opções. Agora tem 2. Ainda que tem 2. Tá bom demais, gente. Duas Poxa, opções. fica Ó, feliz. tem isso. Ah, você não quer? O que você quer? Tem isso. Ou isso. Quer? Aí eu fico lá, tento ser gentil. Quando eu respiro fundo. Aí tento ficar lá. Eu tento dar uma distraída para ver se vai. E aí, se não der, próximo refeição. Bora pra Vamos próxima. seguir. Vamos seguir. Que mãe sou eu na hora da birra no meio do shopping? Quando acontece uma birra, é um alerta de que, opa, descontrolou. Eu fico calma. Eu desligo do shopping, de todo onde eu estiver, e eu me conecto com a criança. Isso eu tenho essa... Não tá bom, calma. Tiro tudo, coloco tudo no chão, me foco ali com a criança e me conecto com ela. Porque senão vai piorar. Se eu me desesperar, ela vai desesperar pior. É uma bola de neve. Então eu parou, aí eu dou um abraço, respiro com a mamãe. Tudo bem. Qual o seu problema? O problema não é o carrinho. Qual o problema? Aí eu dou uma acalmada. Eu acho que eu já desenvolvi essa habilidade. Isso é Delícia, mágico. isso é maravilhoso. Isso sim. Se desconectar desse externo. É isso. Né? Porque é muito Essa desafiador. chave é muito desafiador. É muito difícil. Sim. Porque a maternidade é uma redoma, não tem jeito. Não dá para levar no mesmo ritmo. O julgamento alheio é uma coisa que impacta. Muito. Né? Então, você trabalhar essa barreira. Pum, não, eu não vou deixar esse julgamento ultrapassar aqui. Eu vou impor esse limite. É. Com certeza, É. eu não tô nem aí. Seu filho já aconteceu. A Maia, outro dia, se jogou no chão, fez um escândalo no shopping. Eu tinha ido no mercadinho dentro do shopping, eu pus todas as compras no chão, bolsa, tudo. Falei, calma, o que aconteceu? Ela até ficou meio assim, ela até parou na hora. Para na hora. E eu não tava nem aí, as pessoas passavam olhando tudo. Falei, ai, gente, desculpa, você olha, Mas sabe é que é ter isso. criança. Tem que olhar pra criança. Toda mãe tem que olhar para a criança, tem que entrar tem que ouvir a criança, porque alguma coisa está errada. E pra encerrar, a última pergunta. Que mãe sou eu na hora da culpa? Essa é A gente classicona, sempre gente. pergunta essa. Me culpo, assim, que na hora da culpa eu tô tentando ser um pouco mais generosa comigo e falar, essa sou eu, não sou perfeita, é isso aí, vocês têm a mãe que vocês merecem em algum lugar. É difícil, eu tento, assim, eu sinto culpa todos os dias. Eu fico frustrada todos os dias com a minha performance. Mas eu tô tendo um pouco mais de generosidade comigo, tenho essa consciência de que eu tô me abraçando, me acolhendo, que eu tô fazendo o meu melhor, do meu tamanho, o que eu posso. Cada um dá aquilo que tem. Quando eu olho para minha mãe e vejo, ai, nossa, senti essa solidão. Minha mãe teve uma depressão que não foi diagnosticada. Ela deu o que ela podia naquele momento. Então, hoje também eu olho para ela com carinho e perdoo ela. Assim, não tem nem o que perdoar. Foi o que ela tinha para dar. Cada um dá o que pode. Então, a gente tem que se cuidar, olhar muito para a gente conseguir ser cada vez melhor e dar para os nossos filhos coisas cada vez melhores. Então, assim, eu tenho essa consciência. Claro que é muito bonito o que eu estou falando, mas é um exercício diário e árduo. Então, assim, a maternidade me trouxe uma nova vida, ressignificou a minha vida, um novo sentimento, um novo sentido. Eu embarquei nessa e é um mundo que se abriu totalmente novo
muito mais profundo, intenso e maravilhoso. Eu amo ser mãe. Tive 3, porque esse looping, e eu tô ainda imersa nisso, e enfim, tô tentando. Ai, que delícia, gente. Eu também quero mais Gente, um. eu também. Viu, amor? Você, o meu marido, você. Vamos, Pensa mais nisso. um. Temos 2 cada um aqui. O Ramon queria um quarto, mas aí eu falei, não vou ter. Mas aí já até não vai cabe dar no pra dar carro. atenção, como Não, deixa eu vou dar respirar atenção? Deixa eu também. respirar. Deixa eu respirar um pouco. Gente, eu não queria chegar a esse momento, mas Esse a momento gente é vai chato. ter que se despedir agora. Gente, foi um papo tão bom, tanta Eu coisa adorei importante, E gostosa. a gente podia ficar aqui mais alguns dias, É, a né, gente gente? podia, Não, porque agora, desligando os microfones, eu tenho uma consulta aqui. Eu quero falar com a Bela, porque eu tô nessas questões. Gael ainda tá muito ciumento, tá com ciúmes, como lidar com esse nervoso dele para não bater na irmãzinha. Enfim, é sempre desafiador. É fase após. São várias fases, né? Eu imagino São. como vai Não ser findam. na adolescência, 3 adolescentes. Cada fase é uma fase. A gente Mas- vai passando de nível. Agora eu vou falar, só pra gente. Você fala assim, como vai ser os 3 na adolescência? Quanto mais a gente cuida da infância, melhor é a adolescência. Então, assim, que a gente possa cuidar da infância dos nossos pequenos, que a gente possa se cuidar, que a gente possa cuidar dessa primeira infância, para que eles tenham. Eles cresçam seguros. E que eles consigam atravessar a vida com mais vigor, com mais consciência, com mais alegria, né? Com mais felicidade. E leveza. Não vamos esquecer da leveza. E leveza. Palavra. Gente, vocês que estão assistindo, mandem suas dúvidas, façam seus comentários, digam pra gente o que vocês fazem no dia a dia para se sentirem mais leve, rotina de autocuidado, enfim. Vamos trocar, vamos conversar aqui, que, enfim. Estamos aqui para isso, não é Estamos mesmo? construindo conhecimento com você. Então, se mantenha com a gente. É isso. E a gente vê você no próximo programa. Sabrina, muito obrigada. Adorei. Nós Obrigada também. mesmo. Obrigada Amamos. mesmo. Seus filhos têm muita sorte de ter uma mãe como você. viu? Eu acho também. Não se cobre. Vou chorar aqui. Ai, gente. É Eu tô isso. tentando. A gente tenta. A gente faz o nosso melhor, né? Ai, Todas todos nós. os dias. E é isso, é maternidade possível, né? Não é? Um beijo, minha beijo gente. grande. E até semana que vem.